Vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu sou uma das líderes do Comitê 60 Mais, né? Eu estou muito agradecida por todas vocês estarem aqui. Eu vou falar uma coisa que eu fiz aqui sobre leitura. Ler é um exercício para a mente e um afago para a alma. Estimula a memória, amplia horizontes e mantém a coisa mais importante para a longevidade ativa, que é a curiosidade. Essas são a minha mensagem para você. Eu vou pedir, então, para uma das mediadoras, eu sempre pego uma de Cristo, mas dessa vez é você, viu, Bel? Para falar sobre um pouquinho do nosso projeto. Eu sei, mas é isso aí, viu, Bel? Seja É. muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer, uma honra estar aqui. A gente fica contando os dias do mês para chegar o dia da gente estar aqui e compartilhar um pouco do que a gente vive. Bom, o projeto Ciclo de Leitura teve início há mais ou menos 2 anos, resultantes de um treinamento que a gente fez através do Grupo Mulheres Brasil, o Comitê 60 Mais, do Observatório do Livro. Foi um treinamento, assim, as 6 primeiras mediadoras que participaram, a gente discutiu o tempo inteiro, tinham mais de 100 horas, e se eu tivesse que fazer todas as outras recomendações de leitura e de estudos que eles falaram, tinham mais 100 outras horas. E esse curso despertou em nós um propósito de criar um círculo de leitura com o objetivo de promover encontro, conexão, acolhimento entre nós, né? Porque nesses 2 anos que a gente tem discutido bastante, um dos pontos mais importantes da longevidade ativa, né, é o senso de pertencimento, é o fazer parte, o estar junto. Então, a gente falou, vamos usar a literatura, vamos usar a leitura, né, como essa liga que dá entre. Então, a leitura vai fazer esse papel, vai fazer com que as pessoas se sintam conectadas, além de todo o benefício cognitivo, emocional, social que a leitura proporciona. O mediador tem um papel muito mais do que um mediador. Ele ajuda os leitores a trazerem as ideias e os sentimentos à tona. E quando a gente traz o sentimento à tona, a gente recupera algumas memórias e faz novas conexões. Talvez a Bel depois possa falar um pouquinho, mas é isso. O projeto visa entrelaçar narrativas, transcender as diferenças, né? E ter uma compreensão mútua e profunda, né? Por um acolhimento de uma longevidade ativa. Então, eu queria convidar vocês para aproveitarem esse momento mágico da Lia Luft e a sua crônica A Maca no Flanco, né? E para isso a gente convida a Júlia e a Silmara para se apresentarem. Olha, antes de começar, eu vou pedir então que vocês fechem os microfones, tá? Para que não haja nenhuma interrupção aí. Quando vocês falarem, tenham uma, os sinais aí para ter uma mãozinha, mas conservem os microfones fechados, por favor. Júlia. Compartilhada. Um segundo, estou tentando, fiz Uhum. alguma coisa errada, como sempre. Então, Na hora que mais precisa, né, vai lá, né? Essa verdade, tecnologia tá dando Ela nó em mim. ficou, tá isso, ótima. beleza, ficou ótimo, obrigada. Então, eu vou estar como mediadora junto com a Silmara, que está inaugurando aqui junto comigo, né? Eu me chamo, então, Julieta Bertolucci, sou casada, mãe de um casal de filhos, e por 32 anos administrei uma loja aqui na minha cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, uma loja de moda feminina e masculina. Atualmente, a minha sala, onde era a loja, eu faço locação diária para eventos, né? Eventos comerciais. E temos, então, hoje a gente administra uma franquia da Golfran. Sou graduada em administração de empresa pela Faculdade da Serra Gaúcha, especialização em marketing, atuo no Cindy Lojas, como na comunicação, e desde 2020 faço parte do colegiado do núcleo do Grupo Mulheres do Brasil Caxias do Sul. E há 2 anos, então, fiz o curso aí do Observatório, onde eu estou em treinamento aí de mediação.
E aí eu convido aí a Silmara para falar da bio dela. Bora, Silmara. Obrigada, Júlia. Para mim é a primeira vez e eu estou tendo assim uma ajuda enorme, né, da Júlia e também das outras mediadoras, da Bel, da Ineida. Agradeço demais. E então agora eu falo um pouco de mim. Eu sou mãe de duas filhas, avó de três netas. Tenho formação em letras francês pela Faculdade de Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, em português pela Faculdade Dom Domênico do Guarujá, e fiz um estágio na Université de Rouen, Faculté de Lettres et Sciences Humaines de Mont-Saint-Aignan, França. Também fiz um curso de secretária bilíngue, português e inglês, pela Associação Alumni. Atualmente faço estudos e práticas em terapias alternativas, como radiestesia, cristaloterapia, cromoterapia e reiki. Agora, Júlia, você podia falar para nós sobre a autora, por gentileza? Pode mudar, Bel. Então, sobre a autora, eu trouxe aqui um trecho da Marta Medeiros, que ela fala que a Lia Luft não escrevia para agradar, ela escrevia para provocar, para iluminar o que não se diz. A sua marca está em todos nós que ousamos escrever com a alma. E sobre a vida da autora, a Silmara vai dar continuidade. Bora, Silmara. Vamos sim. A Lia Luft nasceu em 15 de setembro de 1938, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. É descendente de alemães. Desde cedo se dedicou à leitura, memorizando poemas de Goethe e Schiller. Como formação acadêmica, se graduou em Pedagogia em 1960 e Letras Anglo-Saxônicas em 1962 pela PUC do Rio Grande do Sul. Casou-se em 1964 com Celso Pedro Luft, com quem teve 3 filhos. Separou-se aos 47 anos e viveu com o psicanalista e escritor Hélio Pellegrino, que faleceu 3 anos depois. Reatou com Celso Pedro Luft em 92, ficou viúva em 1995. Ela faleceu em 30 de dezembro de 2021, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Você nos fala sobre a autora, Júlia, por gentileza. Então, a Lia Luft foi professora de literatura, mestre em linguística e literatura brasileira durante muito tempo. Deu aulas de linguística na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Entre 1970 e 1982, ela atuou como professora de linguística na Faculdade Porto Alegrense e, em 1975, obtém o título de mestre em linguística pela PUC. E, em 1978, em literatura brasileira pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em paralelo, trabalhou como colunista de veículos como Correio do Povo e a revista Veja. Sobre a revista Veja, ela em 1996 começou a escrever as colunas até 2006, sendo a primeira mulher a escrever neste veículo de comunicação. Eu convido então a Silmara para falar sobre o trabalho dela. Então, a Luft, desde muito cedo, gostava de ler e, aos 11 anos, decorava poemas de Goethe e Schiller. É escritora, tradutora e iniciou sua carreira como tradutora, traduzindo para o português mais de 100 livros, de alemão e inglês. Verteu para o português obras de Virginia Woolf, Günter Grass, Doris Lessing, Thomas Mann, entre outros. Em 1980, lançou-se como romancista com As Parceiras. Tem diversas obras publicadas desde então, como A Asa Esquerda do Anjo, Reunião de Família, Mulher no Palco, Exílio, O Rio do Meio, que recebeu o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte em 1996. O Ponto Cego, Mar de Dentro,
Pensar é transgredir, entre outras. As Coisas Humanas, em 2020, foi a última obra lançada pela escritora. O romance traz reflexões acerca do e faz uma ode ao seu filho André, que morreu em 2017, aos 52 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. É um livro que explora as relações humanas e os desafios da vida, com uma linguagem acessível para jovens leitores. Você poderia nos contar sobre os prêmios da autora, Júlia, por Pode gentileza? passar, Bel. Ah, tá aqui. Os prêmios da autora, então, ela em 1996, ela recebeu o prêmio da Associação Paulista de Arte com o Rio do Meio. Em 2003, ela tornou-se best-seller com o livro Perdas e Ganhos. Nesse livro, ela teve, por 113 semanas, ela esteve entre as listas dos mais vendidos. Foi traduzido esse livro para várias línguas, entre Inglaterra, França, Alemanha, Holanda e muitos outros. E ela se emocionava em saber que os sentimentos de todas essas desses países se assemelhavam com o que ela escrevia. E em 2013, então, ela recebe o Prêmio Machado de Assis, concedido pela Academia Brasileira de Letras, com a obra O Tigre na Sombra, publicada no ano anterior e eleita melhor obra de ficção do período. Ela recebeu também, em 2001, o Prêmio União Latina de Melhor Tradução Técnica e Científica pelas traduções LET, Arte Crítica do Esquecimento, de Harald Weyrich. E ela, após 50 anos de carreira literária, que ela é reconhecida por público e crítica por sua luta contra os estereótipos sociais. Entretanto, afirma que não escreve exclusivamente sobre as mulheres, mas sobre tudo que a assombra. E aqui nós temos alguns livros, então, que ela fez bastante sucesso, né, com essas obras, né? E então ela, em 1976, ela manda alguns contos para o Pedro Paulo Madureira, que ele é editor da editora Nova Fronteira. E então, o editor diz para ela que os contos eram editáveis, mas que aconselhava ela a escrever romance. Foi então que, em 1980, então, ela escreveu As Parceiras, o primeiro romance dela. E ainda sobre a Lia, a gente tem uma curiosidade que a Ciomara pesquisou e é que a gente gostaria que vocês tomassem conhecimento. Pode contar, Ciomara, da tua pesquisa? Ai, posso sim. Então, a diretora do Presídio Feminino de Porto Alegre decidiu fazer uma sala de leitura para as apenadas, que era assim como ela chamava as presidiárias. E essas apenadas decidiram que o nome desta sala seria Lia Luft. E para a inauguração, convidaram a Lia e, em suas palavras, ela disse que estava muito honrada, muito contente, mas que ela estava se sentindo um pouco desconfortável, porque ela iria embora e as apenadas iam, mas que ela estava deixando vários livros para elas, porque ela disse que se as apenadas lessem os livros, seria uma forma de estar adquirindo novos conhecimentos, aprendendo sobre outros livros, sobre romances, e seria uma forma de estar em contato com o exterior. E que ela mesma, Lia, estava deixando vários livros dela para as apenadas, e que ela considerava os livros os seus grandes amigos. Foi isso. Obrigada, Júlia. O total de obras, então, da Lia Luft foram 31 obras, né? Pode passar, Bel. Obrigada.
E aí, então, nós vamos falar, então, um conto do Perdas e Ganhos, que a Ciomara continua dando aqui, falando aqui sobre a obra que nós escolhemos. Isso. Então, em um misto de ensaios e memórias, Perdas e Ganhos retoma diversos temas de O Rio do Meio. E a Lia Luft acredita que a felicidade é possível. Não existe só desencontro e traição, mas ternura, amizade, compaixão, ética e delicadeza. Ela convoca o leitor para ser seu amigo imaginário, cúmplice e companheiro de reflexões que vão da infância à solidão e à morte, ao valor da vida e à transcendência de tudo. Lia divaga, discute, versa com ímpeto, compaixão e muitas vezes bom humor sobre velhice, amor, infância, educação, família, liberdade, homens e mulheres, gente de verdade. É um livro sensível, delicado e inquietante de uma das mais importantes escritoras brasileiras da atualidade, premiada pela crítica e consagrada pelos leitores. Você poderia nos falar sobre a obra, Júlia? Então, dentro do livro Perdas e Ganhos, a gente tem o capítulo A Marca do Flanco. E dentro deste capítulo a gente tem, então, alguns, são contos, né? E então a gente vai ler uma parte do conto que a gente gostaria, então, de depois discutir com vocês. Eu vou ler uma parte e a Ciomara vai ler a outra, tá? A Marca do Flanco. Pode. Então, o mundo não tem sentido sem o nosso olhar que lhe atribui forma, sem o nosso pensamento que lhe confere alguma ordem. É uma ideia assustadora. Vivemos segundo nosso ponto de vista. Com ele sobrevivemos ou naufragamos. Explodimos ou congelamos, conforme nossa abertura ou exclusão em relação ao mundo. E o que configura essa perspectiva nossa? Ela se inaugura na infância, com suas carências nem sempre explicáveis. Mesmo se fomos amados, sofremos de uma insegurança elementar. Ainda que protegidos, seremos expostos a fatalidades e imprevistos contra os quais nada nos defende. Temos de criar barreiras e, ao mesmo tempo, lançar pontes com o que nos rodeia e o que ainda nos espera. Toda essa trama de encontro e separação, terror e êxtase encadeados, matéria de nossa existência, começa antes de nascermos. Mas não somos apenas levados à revelia, numa torrente. Somos participantes. Nisso reside nossa possível tragédia, o desperdício de uma vida com seus talentos truncados, se não conseguirmos ver ou não tivermos audácia para mudar para melhor, em qualquer momento e em qualquer idade. A elaboração desse nós, iniciado na infância, ergue as paredes da maturidade e culmina no telhado da velhice, que é coroamento, embora em geral seja visto como deterioração. Nesse trabalho, nossa mão se junta às dos muitos que nos formam, libertando-nos deles como amadurecimento. Vamos mostrando uma figura. Quem queremos ser, quem pensamos que devemos ser, quem achamos que merecemos ser. Nessa casa, a casa da alma e a casa do corpo, não seremos apenas fantoches que vagam, mas guerreiros que pensam e decidem. Constituir um ser humano, um nós, é trabalho que não dá férias,
nem concede descanso. Haverá paredes frágeis, cálculos mal feitos e rachaduras. Quem sabe um pedaço que vai desabar, mas se abrirão também janelas para a paisagem e varandas para o sol. Pode seguir, Silmara? Sim. O que se produzir, casa habitável ou ruína estéril? Será a soma do que pensaram e pensamos de nós, do quanto nos amaram e nos amamos, do que nos fizeram pensar que valemos e do que fizemos para confirmar ou mudar isso, esse selo, sinete, essa marca. Porém, ainda assim, seria simples demais. Nessa argamassa misturam-se boa vontade e equívocos, sedução e celebração, palavras amorosas e convites recusados. Participamos de uma singular dança de máscaras sobrepostas, atrás das quais somos o objeto de nossa própria inquietação. Nem inteiramente vítimas, nem totalmente senhores. Cada momento de cada dia é um desafio. Essa ambiguidade nos deslacera e nos alimenta, nos faz humanos. No prazo de minha existência, completarei o projeto que me foi proposto. Aos poucos tomando conta dessa tela e do pincel. Nos primeiros anos, quase tudo foi obra do ambiente em que nasci. Família, escola, janelas pelas quais me ensinaram a olhar, abrigo ou prisão, expectativa ou condenação. Logo, não terei mais a desculpa dos outros, pai e mãe, amorosos ou hostis, bondosos ou indiferentes, sofrendo de todas as naturais fraquezas da condição humana que só quando adultos reconhecemos. Por fim, havemos de constatar, meu pai, minha mãe eram apenas gente como eu, fizeram o que sabiam, o que podiam fazer. E eu? E eu? Marcados pelo que nos transmitem os outros, seremos balabaristas em nosso próprio picadeiro. A rede estendida por baixo é tecida de 2 fios enlaçados. Um nasce dos que nos geraram, o outro vem de nós, da nossa crença ou nossa esperança. Obrigada, Silmara. Lembrando que flanco, o significado da palavra flanco é qualquer um dos lados de algo, ou um corpo humano ou de um animal. Então, ela faz essa comparação aí com os nossos lados de um animal. Aí gostaria de ver aqui, então, pode passar, Bel? Então, conversando o que marca, como a crônica, a marca do flanco tocou nós, né? Tocou você, qual o trecho que mais impactou, como você se identifica com a marca do flanco e o que pensaram, sentiram ou leram com a marca, com a crônica. Vamos conversar? Aí eu gostaria então que quem quiser comentar, levante a mão aí, que a gente vai dando a vez. Pode. Isso. Que tela bonita. Então, quem quiser levantar a mão, estamos aqui para discutir agora essa crônica. Ela fala muito nos livros dela, então ela fala muito sobre morte, sobre família, né, sobre a infância, né, as marcas da infância na vida da gente, que a gente acaba levando acaba sendo base, né, para a vida toda da gente, né? Vamos lá, Lu, pode abrir o microfone. Não, eu achei interessante, né, um trecho do texto, né, que ela fala que na hora que a gente constitui um ser humano,
é que nem você está construindo uma casa, né? Você pode ter paredes frágeis, você pode fazer um cálculo errado, né? Então ela pode desabar. Mas, por outro lado, ela pode, né, ter uma bela paisagem, né? Varandas para o sol. Eu achei interessante essa meio que uma comparação, né? Não sei se é bem uma comparação que ela faz com relação a isso, né? Ela pode ser uma casa habitável ou pode até ser uma ruína estéril, né? Que não dê fruto, que não faça nada, né? Então eu achei bem interessante principalmente essa parte do texto aí. Verdade, Gente, né? nós temos 3 pessoas com as mãos levantadas aqui. Depois, desculpa, Júlia. Sim, vou chamar a Ruth agora aqui, porque é a próxima que está na minha tela, e depois eu vou chamar a Bel, que ela disse que não consegue levantar a mãozinha. Então, aí eu chamo a Bel em seguida da Ruth. Vamos lá, Ruth? Obrigada. Eu achei muito forte, né? Assim, eu acho que ela nos dá uma responsabilidade enorme, né? Sobre o nosso destino, sobre nossas escolhas. Eu fiquei assim, meio assustada, porque eu conheço uma outra Lia, né? Uma Lia mais leve, mais. E esse aí, realmente, eu achei o texto, primeiro, um texto bem complexo, né? Eu li 3 vezes, né, para ter uma sensação maior. Assim, achei bem complexo mesmo, não é para qualquer pessoa ler, eu acredito. Tem um jogo de palavras muito forte, né? E também eu acho que tem muita ambiguidade, né? Ela diz umas coisas legais, muito legais, e outras nem tão legais, né? Então, agora, eu não sei, no momento lá eu discordo dela, eu sou petulante, arrogante, mas vou dizer, porque eu acho que ela bota muita responsabilidade para a gente, assim, como se só na infância a gente. E o que ficou da infância, né? A gente vai deixando, vai perdendo pelo caminho. Acho que não, os pais vão embora, mas eles permanecem, né? Eles não foram embora porque morreram, eles estão na gente, né? Então, eu achei assim, isso meio controvérsia, era isso. Agora é forte, viu? Tá certo. Obrigado pela contribuição, Ruth. Bel Garcia. Ai, achei bárbaro isso que a Ruth falou, porque eu penso justamente o contrário disso. O que me chamou a atenção, eu já tinha lido esse livro é algo assim que não dá para a gente ler, eu gosto muito de anotar em livro, né? Então, é uma coisa maluca esse livro, é fantástico. Quando ela fala, mas não somos apenas levados à revelia numa torrente, nós somos participantes. Eu acho que isso que foi assim, eu acho bárbaro isso, porque não me senti acuada, não me senti assustada com isso. Foi o que eu mais gostei, porque eu acredito muito nisso, que a gente é participante. Vem as tormentas, vem as brisas leves, vem os problemas, vem aqueles pais que a gente teve, que talvez não tenha sido do jeito que a gente queria que fosse, vem as nossas perdas, mas vem os nossos ganhos também, né? E eu acho que quando a gente consegue ressignificar os pais e tudo que a gente viveu e vive, a gente consegue fazer isso que ela sugere aqui, pegar para nós a responsabilidade da vida que a gente tem e da vida como que a gente gostaria que fosse. Porque a gente não vai mudar os pais, a gente não vai mudar as situações, a gente não vai mudar aquilo que a gente passou, a gente vai mudar a maneira de sentir, de lidar e de compreender as pessoas, as situações e tudo que a gente vivenciou, né? Então, eu acho bárbara essa possibilidade da gente ser participante ativa da nossa vida. Que Minha lindo, nora. Bel. Obrigada. Obrigada pela contribuição. Eliette. Eu entendi, né, o texto como se fosse um processo que a pessoa se torna
ela se torna, pode se tornar protagonista da própria história, né? Então ela vem com uma série de coisas do passado, e aí eu acho que essa questão não vejo isso como como nem a Ruth viu. Eu vejo como uma possibilidade. Ela pode ter tem uma hora que ela fala. é, Nisso reside nossa possível tragédia, o desperdício de uma vida com seus talentos truncados, se não conseguirmos ver ou não tivermos audácia para mudar para melhor em qualquer momento, em qualquer idade. Então, é um momento assim, você ressignificar experiências passadas e trazer para fora, né, a sua essência, quem eu sou, como eu sou, o que eu quero ser. Mas, claro que tem toda uma influência de toda a vida dela mesmo, né? Mas eu acho que assim, eu sinto como se fosse um desabrochar, que ela fala até em amadurecimento da velhice, que alguns pensam que está deteriorando, não, né? É ao contrário, ela está se fortalecendo, se construindo, escolhendo, né? Ou não, pode ser que a pessoa não consiga fazer isso, né? Que ela fala, e essa coisa da ambivalência, isso acho que foi a Ruth que falou também, não foi? A coisa da ambivalência, sempre, porque a gente está sempre nessa, nessas tormentas e coisas boas, e isso fazendo com que a gente cresça, né? Essas coisas que são confusas mesmo, né? Então, eu não sinto que essa coisa da responsabilidade pesou. Eu sinto como se fosse, sabe, ela estivesse relatando o processo de amadurecimento mesmo, né? De você se descobrir e não ficar presa em tudo aquilo que que a sociedade, que a família, que os amigos, né, ditam para você ser. Foi isso que eu entendi. Não sei se eu estou errada. Muito bem, que legal. Obrigada, Eliette. Miriam, minha prof preferida. Bora lá? Tá sem som, Miriam. Tá sem som. Tá sem som. Miriam precisa abrir o microfone, nós não estamos te ouvindo. Bel, eu acho que você está na minha frente. Você não vai falar Agora primeiro deu. que eu, não, Bel? Não, Não, você. é você que está Não. na frente. Olha, é um texto que nos faz reflexivo, né, Ruth? Eu acho que foi isso mais que a Ruth quis demonstrar para nós, e o que a Bel Garcia falou, a mesma coisa, assim, que é um texto, é um livro, gente, que eu li e reli tantas vezes que ele está até desfolhando, porque é um livro que é perdas e ganhos. É um livro que nos faz pensar mesmo, é um texto. Ela fala claramente, ó, essa ambiguidade nos dilacera e nos alimenta, nos faz humanos. Nós somos isso, né? Ora nós estamos felizes, ora nós estamos tristes, ora nós temos esperança, ora nós cremos que nós estamos fazendo, e nós somos fruto dos nossos pais. Nós somos frutos de quem nos criaram e nós criamos nossos filhos. Então, é o contínuo da humanidade, né? E ela nos faz reflexivos, e às vezes um texto, e cada um de nós, leitores, vai fazer a sua interpretação de acordo com o nosso nível e com a nossa experiência, né, de vida, com a nossa maneira de encarar mesmo toda a nossa vida. Cada leitor vai ler e cada leitor vai ser a sua interpretação. O livro e o texto só existe por causa de nós leitores, porque ele fechado não vai existir, né? É um texto muito lindo, muito profundo, nos faz refletir, nos faz pensar o que nós somos, por que nós estamos aqui, para que nós viemos, né? A Lia, ela realmente nos faz pensar, né? E o título é muito interessante, né? A marca do flanco. E o que a Júlia falou no início? O que é o flanco? É o lado. Então, qual é a nossa marca? De que lado nós estamos?
né? Mais uma vez, para que lado nós vamos? Aí, o início do texto é: o mundo não tem sentido sem o nosso olhar que lhe atribui forma. Qual é o nosso ponto de vista? Né, Eneida? Se eu escrever o 6 no chão, e a Eneida ficar na frente e a Júlia ficar atrás, o 6 vai ser 6 para a Eneida e 9 para a Júlia. Então, depende do ponto de vista de cada uma de nós. E é o que a Lia fala no texto, né? Então, vai depender de cada uma de nós, leitores, da maneira como nós lemos, né? Mas é um texto maravilhoso, é um texto que nos faz refletir. Eu já tinha lido, li mais de uma vez, reli novamente, né? Marquei algumas coisas, e a frase que mais me chamou a atenção foi a que eu já li. Essa ambiguidade nos dilacera e nos alimenta, ao mesmo tempo que dilacera, nos alimenta, nos faz humanos. É isso, Julia. Obrigada, Miriam. E que lindo que você fez essa analogia aí com o 6 e o 9. Adorei. Porque é mais ou menos isso mesmo. Sabe que eu também achei o texto difícil, embora quis fazer ele, né? Mas e é isso, cada vez que eu leio, parece que eu estou lendo outra coisa, né? Então, muito, muito obrigada, Miriam. Su, querida, vai conseguir, tem que tirar o microfone, Su. Ai, tá com o microfone fechado. Eu não consigo por aqui. E ela que tem que tentar desbloquear aí. Enquanto isso, a Lu Chalé, que ela está falando aqui que ela não consegue. O que é que tu falou mesmo? Que não consegue abrir o fone, né, Lu? E ela diz que achou o texto difícil, né? Com metáforas subjetivas. E fiquei em dúvida em muitos momentos. E eu acho que é isso, né, que ele traz mesmo. Ele tem muitas nuances, como diz a própria Miriam, a Ruth, né, a Bel falaram, né? Então, cada vez que a gente lê, a gente vê outra perspectiva. O 9 vira ao contrário, né? Eneida. Tem horas que o 9 é 9 para Eneida e outras horas que ele é 9 para mim. E 6 para Eneida. Enquanto a Su não consegue abrir o microfone, eu vou te dar o espaço, então, Bel. Quer colocar a tua contribuição? Eu achei muito, muito complexo, né? Eu li várias vezes a crônica toda, depois separei em partes, a gente discutiu. E acho que um ponto que veio ali, apareceu na Bel, é o ser participante, né? Ela vai construindo e nos desafia a olhar o texto e entender o quanto eu sou participante. Então, muitas vezes, eu até discuti, acho que com a Júlia, mas falei, não é literatura, é um livro de autoajuda, porque cada vez que você lê, ele te desafia a enxergar e olhar sobre uma nova perspectiva, né? Mas eu achei isso, ela traz uma complexidade humana grande e nos faz refletir sobre nós mesmos em diferentes perspectivas, independente do lado do flanco, né? Mas é muito bonito. Obrigada por trazer, talvez eu tenha desafiado a mim mesma, né, lendo tantas vezes para poder conseguir chegar nessa profundidade. Obrigada. Obrigada eu, Bel. Lu, tu vai conseguir falar, Lu Chalé? Tá me ouvindo? Dá para Opa, ouvir? opa, Tá ouvindo? Sueli. Tá, Ah, ok, Lu, eu Agora eu resolvi. consigo. tá, eu vou Não, deixar a Lu gente, deixa Chalé. eu quero Oi. contar Bom, uma coisa para vocês que eu não consegui entrar na reunião e contar. A Lia Luft era amiga da minha tia, que era tradutora da USP de francês. E elas moraram juntas em Porto Alegre durante 15 anos. Minha tia morou lá.
e elas eram amigas mesmo. E eu fui descobrir isso depois que eu li o texto que você mandou o PDF, e eu nem fazia conta que era a mesma pessoa. Então, como eu conhecia a autora e eu não sabia que era a mesma. Olha que doideira isso, gente. Eu não sabia. A tua internet está travando, Lu. Pessoa. Eu fiquei mais confusa ainda de ler o texto dela. Você conhece? Deixa eu ver. Alô? Oi? Oi? Estava travando um pouquinho, Lu. Dá para ouvir, Às não? vezes, se você fechar a imagem, fica melhor o som. Tá, eu vou tentar fechar a imagem. Ó, Tá, dá para vai. ouvir agora Tá. melhor? Sim. Então, assim, percepções de vida real, tá? De que a gente participa. Era amiga da minha tia. Isso foi um choque para mim. Segunda percepção, eram mulheres que eram à frente de seu tempo. Lia Luft era 1000 anos à frente do tempo dela. É assim, empoderada, dona do seu pertencimento, do seu saber, e não aceitava ser subjugada. Então, eu não estou falando da autora, estou falando do ser humano, tá? Que foi uma relação próxima de conhecer de família. Quando eu leio o texto dela, eu não leio um texto covarde, eu não leio um texto com prerrogativas, eu leio um texto faca na caveira. E aí, você está fazendo o que é seu? Você está sofrendo? Eu também sofri, sobreviveu. Foi uma experiência incrível, gente. Eu fiquei realmente emocionada e essa mentoria, essa mediação de intergeração é muito louca, porque ela é muito rica em você descobre a si mesmo no outro. Teve uma fala Está falhando de novo, Lu Chalé. na, Tá, acho que a ela tua falou, internet não, está eu estou estável. fazendo uns... Está travado? Dá para ouvir? Não, gente. Agora sim. Parece que vai chover, mas tá bom. O que dá para ouvir? O todo de vocês é a mesma percepção que eu tive. Está falhando muito, Lu. Eu vou fazer o diferença. seguinte, eu vou dar a vez para a Sueli, depois eu te chamo de novo. Tá ouvindo? Pode ser, Lu? Gente, eu não... Oi, Sueli. Tudo Oi. Pode dar a tua gente. contribuição? A hora que você falar ok, eu falo, para não dar confusão. Pode falar, é você agora. Tá bom. Tá, muito obrigada pela vez. Parabéns pela apresentação sua e da Silmara. Sim, eu sei, Silmara, parabéns. A escolha do texto maravilhoso. Essa ambivalência que ela cita e que ela, na verdade, quando ela escreve, ela é ela e a escritora juntas. Não tem agora eu vou escrever, agora eu sou a pessoa. Está um todo. E aí está a apresentação da ambivalência que ela cita no texto. E nós somos assim, ambivalentes, ambíguas, e nós somos carregadas desse pai e dessa mãe que a gente teve a primeira experiência na infância. Então, ao sermos ambivalentes, a gente está apresentando também a nossa história de vida. E a nossa história de vida, e ela cita no envelhecimento, que aparece, que acentua mais as nossas ambivalências. E que, na verdade, eu acho que a Garcia, a Bel Garcia e a Miriam, acho que pontuaram isso muito bem, sabe? Ainda bem que somos ambivalentes, que não somos aqueles quadrados, que 1 vezes 1 é 1, então que somos infinitamente, podemos ser cada hora de um jeito. Acho que aí está a riqueza da escolha do texto de vocês. Uma hora de um lado, outra hora de outro lado. Uma hora eu penso assim, agora eu penso assado. Uma hora eu sou isso, outra hora eu sou aquilo. E isso é a riqueza da nossa existência, é só isso. Que legal, que boa a tua contribuição, Sueli. Muito obrigada. Obrigada. Carla. Oi, meninas.
É muito Boa. interessante a questão de como os textos nos tocam e despertam coisas às vezes antagônicas. E quando eu vi a Lu Chalé falando que sentiu uma faca, né, uma faca no pescoço, assim, esse texto, eu já não senti isso. Eu acho que é um texto, é uma prosa muito poética e muito filosófica. E além dessa ambiguidade que a Sueli falou, né, de ora fomos criados por águas diferentes, né, por bebemos de outras fontes e tivemos a coisa da nossa criação na infância e depois fomos vendo outras coisas à medida que íamos para o mundo e somos essa ambivalência, mas eu acho que ela trata também da solidão do ser. Eu acho que essa é uma grande questão humana. E eu acho que ela traz isso aqui também, quando ela fala, não como um perdão aos nossos pais, que eram pessoas humanas, como nós somos também, né? E uma vez mãe ou não, mas ela torna lá no finalzinho essa pergunta: e eu? E eu? Então, eu sou um misto, né? Eu sou um misto de reflexões e dessas questões que nos cercam, né? Quem eu sou, de onde vim, o nosso papel aqui, mas ela também coloca no meio do texto o papel de nos construirmos, né? De fazer uma casa com aquilo que nós recebemos e que temos que procurar, né, dentro disso, nos construir, nem que seja com o coroamento do envelhecimento. Mas eu acho que é um texto que trata muito dessa questão que nos pega, que é da solidão humana também. Maravilhoso texto, vale mesmo, Bel, assim, várias leituras, né, várias fragmentações, e como todo livro, é um texto de grandes reflexões, de ganhos e de perdas, e as perdas são doloridas. E eu acho que a solidão está nesse contexto. É isso. E as perdas se marcam mais do que os ganhos, né? Isso que é o pior, né? O sofrimento. Obrigada, Carla, foi muito boa a tua contribuição. E eu vou chamar, então, a conterrânea aí da Lia Luft, né? E minha conterrânea de estado, né, Marta? Tudo bom, Marta? Pode abrir o microfone. Então, pois ali é forte aqui, né? A gente tem ela como um exemplo de mulher gaúcha. Bem, assim, eu percebo que na narrativa da Lia, né, ela faz uma construção que ela vai O teu trabalhando essa som, dualidade, Marta, o teu né? som está um pouquinho baixinho. Eu acho que tu pode Ah, falar tá. mais pertinho, de repente melhora. Vou ver se melhora. Não, é que na narrativa, né, que a Lia vai nos apresentando a construção desse ser, como a gente vai se formando, né? Ela traz essa dualidade das situações, mas ela pontua uma posição positiva, assim. E eu sinto, assim, um viés motivacional nisso, né? E aí também nessa percepção motivacional, eu vejo que a linha narrativa dela, assim, ela vai sendo construtiva no seu pensamento, né? E chega no final, eu sinto uma conclusão, assim que eu enxergo, né? Eu percebo esse texto. Tá certo. Obrigada, Marta. É, Mara, tu quer falar? Eu já vi você falando aqui, eu já quero que você coloque a sua contribuição. Tá com o som fechado. Lu, quer continuar? Conseguiu, Mara? Não, né? Ainda não. Tá no celular, Mara? Hum, é que eu também tenho dificuldade de achar abrir e fechar o som no celular, sabe? Lu, quer continuar então a tua colocação? Agora, de repente, a internet está mais estável? Ah, consegui. Opa! Então, Lu, só mais um É muito pouquinho. botão aqui embaixo. Tá certo. Ah, eu sou fã da Lia Luft, né? Então, assim, li os livros, não sei quantos dela. Eu até não emprestei nem doei, porque eu falei, vai ficar na minha biblioteca. Eu empresto, né? Mas aí você fica sem.
E eu conheci a Lia Luft, assim, foi um sonho, né? Eu estava viajando para realizar um sonho, fui demitida como professora da universidade depois de quase 10 anos. Falei, eu vou realizar meu sonho com a minha rescisão. Peguei o dinheiro e comprei a passagem para a Grécia, que era meu sonho desde criança, desde 5, 6 anos, história da Grécia, né, e tal. E aí foi eu e meu marido e a gente passou por Roma. E aí tem aquela, como é que fala? Ih, sumiu. Tem aquela passagem que você pode ficar 3 dias, não é? Não sei, em Roma. Eu encontrei e falei, é ali a Luft. Olhei no avião, aí depois pegamos o trem, fiquei de olho, meu marido. Não é, não. Meu marido lembra da Veja, porque ela escrevia na Veja, eu arrancava as folhas dela, da Veja, né? Os textos e colava nas minhas agendas. Então, assim, eu sempre gostei, lógico, dos livros premiados e outros livros. E aí era a Lia Luft mesmo. Na hora que eu desci do avião para pegar o trem, era ela, eu abordei, estava ela com o senhor alto do chapelão, e aí eu falei, você é a Lia Luft, eu preciso falar com você, eu preciso dar um autógrafo. E aí ela foi super receptiva, tirou foto comigo, e conversou, e ainda chamou a gente para sair lá em Roma, que ela ia ficar 3 dias, a gente falou, não, nós só vamos passar o dia, nós já estamos voltando para o Brasil. E eu achei ela super acessível, mostrei que eu era fã, né, de carteirinha, que eu tinha lido os livros, que eu achava ela bem filosófica, e que os textos dela me tocavam porque eu achava que ela escrevia da rotina dela, sabe? Então foi uma experiência muito boa. É isso. Imagino, Mara, aqui para você e para ela também, né? Porque tu está lá do outro lado do mundo e ser reconhecida, Reconheci. eu acho que foi. Fico pensando assim que ela ficou com o peito igual uma pomba, estufado que nem uma pomba, sabe? Feliz, Foi uma né? experiência ótima, foi muito bom, Ai, tá inesquecível. certo. Obrigada, Mara. Obrigada a você, Lu, gente. obrigada. Lu, quer terminar a tua contribuição? Lu Chalé? Vê se está funcionando. Está ouvindo? Ah, sim, vai. Tá, se travar, vocês me avisam, tá? Tá. Então, aí o que eu estava tentando falar e travou? A experiência, a Sueli falou que ela era uma pessoa Tá só. dando Eu eco. acho que está dando eco porque você está com Peraí, o outro aberto, Lu. eu vou fechar aqui, espera só um pouco. Esperando. Tá dando, e é o aparelho da minha mãe. Peraí, mãe, fica aqui. Esse que tem que Só um desligar. minuto, gente, conectar. Acho que agora Acho que foi. deu. Foi. Não, tá ligado ainda, Peraí, tá Eu ligado. acho que a Agora internet sim. Vê, aqui em agora São foi? Paulo está com Agora algum sim. problema, viu? Eu acho que a Não, internet aqui gente, em a São minha Paulo mãe usa está com aparelho problema. auditivo. Ah, pode ser Também, isso. além da internet, minha mãe tem o aparelho. E o aparelho, às vezes, dá o Bluetooth, sei lá, dá um problema aqui. Microfonia. Microfonia, desculpa, gente, mas Isso. eu acho que agora dá para ouvir. Dá. Uhum. Gente, é fantástico. Quando vocês escolheram esse texto, eu não sabia quem era, não tinha ideia. Achei o texto difícil de entender, a geração é outra, né? Pensa assim, né? Eu tenho 40 a mais, é outra. Para vocês, a educação de vocês já vem de uma base enraizada, estruturada. A educação que vieram depois é tudo, né, maionese. É mais difícil para você ter uma visão e uma compreensão. Super concordo com você. Ambiguidade, ela era uma pessoa só. Mas o que eu estava tentando dizer é que ela consegue escrever as fases da vida dela, enxergando ela envelhecendo, enxergando as decisões dela de mulher madura, de mulher empoderada. Era nesse sentido que eu estava dizendo. Ela era muito firme em suas decisões e sabia quem ela era. Ela, em momento algum, teve dúvidas na fala dela, no posicionamento dela, da época e vida que estava tendo no momento de mulher, no momento do feminino. Ela é muito posicionada, acho que essa é a palavra. Se tivesse um ícone de empoderamento feminino, eu daria para a Lia Luft, porque ela foi uma mulher transcendental, ela passou por várias gerações de formas diferentes. É muito diferente você conhecer a pessoa como a Mara conheceu. Ai, nossa, que coisa, você foi lá, pediu autógrafo,
e você entender a fase da mulher que está escrevendo, né? A leitura dela, você percebe na leitura as diferentes fases de mulher. É isso que eu estava falando, gente. O texto dela é difícil porque, às vezes, ela resgata numa maturidade alguma coisa da infância. E aí você fica confuso, mas ela está falando da mulher adulta, da mulher que já sabe, que já viveu, ou ela está falando daquela experiência lá de trás, daquilo que construiu, né? Ou ela está ressignificando. Nesse contexto que é muito complexo de entender. É lógico, quem tem uma experiência literária mais profunda vai achar suave e leve, vai achar suave e leve. Quem tem outras visões de leitura, de pertencimento, vai achar complexo, vai achar diferença. Então, Lia Luft, ela é ambígua e é rica de todas as formas. Eu amei o texto, foi um presente. E descobri depois, que era amiga da minha tia, foi assim, não, Deus sabe o que faz. Porque não foi, o que a gente descobre? Que a gente faz a história, a gente está na história, e a gente é história e nem percebe. A gente não percebe que a gente... Da mesma forma que ela foi uma grande autora, escreveu na Veja, escreveu no Povo, deu o seu posicionamento para o mundo, a gente também está tendo isso. E não percebe. Então, tá aberto? Eu acho que tem mais um fone aberto. Tá, a Sueli, ela já fechou. Então é legal a gente trocar essa mensagem literária, porque a literatura é eterna, ela fica, a leitura é isso, ela traz a gente em várias fases do feminino empoderada. Eu achei isso incrível, gente, foi muito bom, eu agradeço, eu estou muito feliz com isso. Inclusive, até imprimi em letra aumentada para minha mãe. Era isso, gente. Obrigada, Lu. Bom, gente, acho que deu para a gente falar bastante sobre esse texto. Eu gostei demais de fazer essa mediação. Gostei demais da minha parceira, Ciomara. Muito, muito obrigada. Quero agradecer aqui todas que estiveram aqui com nós hoje, né? Todas as meninas. E agradecer a Bel, que ajudou bastante aqui, a Sueli, a Luciana Chagas, e né, não podia deixar de agradecer demais a Eneida, né, Eneida? Você mora no meu coração também. Aliás, minhas mediadoras aqui todas moram no meu coração. Quero dizer para vocês que o próximo encontro vai ser presencial em São Paulo. E eu, vou estar lá, dia 26/6/2025, na casa do Grupo Mulheres do Brasil. Quem vai ser o autor é o Eduardo Louis, e que vão ser lutas e metamorfoses de uma mulher. Eu li o livro, ele é maravilhoso, muito, muito bom. Ele é um livro curtinho, então dá para ele ler, tentar ler ele de fio a pavio. E as mediadoras vão ser a minha queridíssima Sueli, a Ana Luísa, que eu não conheço ainda, e a Carla também, que eu não conheço, mas que vou conhecer dia 26 em São Paulo. Ciomara, quer falar? Eu quero sim, quero agradecer muito a você que teve uma paciência comigo, que eu não sabia, foi a primeira vez. Agradecer a Bel, a Eneida, todas as meninas, e foi muito gostoso, e também a presença de todas que vieram, né, nos prestigiar. E mais uma vez a você, Júlia. Obrigada, eu aprendi muito. Eu que agradeço, imagina, foi lindo. Aqui, então, as nossas mediadoras, as que de alguma forma trabalham nessas leituras, né, que são uma delícia, e a gente aprende muito, aprende a ver o texto de uma outra forma, é muito, muito importante para nós
60 mais esse trabalho. Agradeço demais a ideia quando saiu a ideia de fazermos o curso lá no Instituto, né? No Observatório, foi muito lindo. Muito obrigada. Eneida, a palavra é tua. Deixa eu te compartilhar aqui. Olha, muito obrigada a todas. Foi realmente uma mediação assim muito profunda. E quero dizer que ela está sendo gravada, ela será depois editada e colocada lá no YouTube do Grupo Mulheres do Brasil. Assim que eu fizer essa edição, eu deixo o link com vocês, se vocês fizeram, se vocês compartilharam, para que essa live esteja disponível para todas as pessoas que acessam o YouTube. Tá? Muito obrigada. Eu vou aproveitar, vou tirar uma foto do que nós temos agora, algumas já saíram, mas de qualquer maneira é válido, tá? Então se preparem, quem tiver com a câmera fechada e puder abrir. Ana, abre. Ana Luísa, Ana Caldeira, Samsung é Maria Alice, vamos bater uma fotinho. Tá. Então se preparem. Então vai. Obrigada, deixa eu só salvar aqui, para não perder, só um minutinho. Ellen, obrigado por participar, de ter assistido aqui a nossa mediação. Gente, muito obrigada, então, e até a próxima. Tchau. Beijo a todas. Obrigada. Obrigada, parabéns, meninas. Obrigado, Carla. Muito aprendizado. Amém. Para nós também.